Glória a Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, recebam a paz do Senhor, amém? Quero louvar a Jesus por este privilégio que Ele nos concede nessa noite. Que Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Giovanni, pela confiança nessa noite. Ao nosso irmão Joabe, que nos fez o convite. A toda essa linda igreja, sintam-se abraçada pela minha vida em nome de Jesus. Aos obreiros, a minha retaguarda, que Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus. Nos trouxeram a Bíblia, livro de Levítico, capítulo de número 6. Livro de Levítico, capítulo de número 6. Versículo 12 e 13. Livro de Levítico, bem fácil de ser achado aí. O terceiro livro da Bíblia Sagrada. Versículo 12, que diz assim: O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso 13: O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. E você diz amém? Podeis assentar com a sua Bíblia aberta. Faça-me acompanhado nessa noite da minha esposa, do meu filho. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu quero pregar nessa noite, subordinada à temática, carregadores de lenha, uma igreja em chamas para incendiar. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, o livro de Levítico é o terceiro livro da Bíblia Sagrada. Haja vista que ele completa os livros que nós conhecemos como Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. O livro de Levítico, ele tem um tema principal, o qual ele revela as leis que Deus deu ao seu povo Israel. O título deriva da sua etimologia, haja vista que o livro de Levítico ele é destinado para a tribo de Levi, aqueles mesmos que Deus escolheu que estavam responsáveis para cuidar do tabernáculo, para cuidar do templo e de toda a sua liturgia. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, a prioridade central do texto era revelar para o povo de Deus, especificamente, como que eles deveriam se comportar perante a presença de Deus. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, nós podemos destacar 6 partes que chamam a nossa atenção. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós encontramos os sacrifícios, uma vez que Moisés descreve para o povo como que ele deveria sacrificar. Ele revela sobre a oferta de holocausto, ele revela a oferta de manjares, ele revela uma oferta para a purificação, um sacrifício de purificação do povo. A segunda parte, do capítulo 8 ao capítulo 10, nós vamos observar que Moisés ele vai dizer sobre a consagração dos sacerdotes, revelando a consagração dentro da família de Arão e os seus filhos. Como sacerdotes daquele contexto, eles deveriam levar uma vida santa, eles deveriam se santificar para prestar um sacrifício ao Senhor diante o povo. A terceira parte do livro nós encontramos sobre leis de pureza, do capítulo 11 ao capítulo de número 15. Moisés inclui regras sobre os animais, a qual Deus deu a ele, sobre a pureza, sobre animais impuros, sobre purificação, sobre doenças. E quando nós olhamos para a quarta parte, o livro de Levítico também destaca o dia da expiação. Dentro do contexto judaico, o capítulo 16 do livro de Levítico é um dos contextos mais importantes para aquele povo. Por quê? Porque destaca o dia do perdão anual. É quando todo o povo de Israel congregava-se diante do tabernáculo. E eles então ali, o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia a expiação. E detalhe, o capítulo 16 nos mostra que
o perdão estava sendo derramado sobre aquela nação. A quinta parte do livro fala sobre leis de santidade. Capítulo 16 ao capítulo de número 26, Deus fala sobre a santidade no culto, santidade na vida moral. E detalhe, ele fala de algumas proibições contra a idolatria e orienta o povo de forma ética, como que eles deveriam se comportar perante a sociedade. Também dentro deste contexto, Deus revela o código de santidade, levando a Israel a entender que eles eram um povo santo. E aqui eu faço um grifo nesta noite, que nós precisamos entender que a palavra santidade não é perfeição. Eu repito, a palavra santidade não é perfeição. A palavra santidade vem do hebraico kadosh, que na sua etimologia significa separado. Então, detalhe, Deus nunca quis um povo perfeito, mas Deus sempre atentou para um povo separado, um povo que vivesse a sua palavra, um povo que ouvisse a sua voz e que levasse a sua vida diferente de todos os outros povos da terra. O capítulo 17 ao capítulo 26, Deus trata sobre isso, sobre a vida do povo, revelando eles que eles deveriam levar uma vida diferente, uma vida separada. Irmão, e eu gosto muito disso. É por isso que nós, como igreja, precisamos entender esta verdade. Deus nunca quis um povo perfeito, mas Deus sempre quis um povo separado. E talvez você está aí me ouvindo, e eu preciso abrir esse parênteses na sua cabeça. Sabe por quê? Porque você precisa entender que o povo de Deus sempre foi um povo separado. É por isso que a gente fala diferente mesmo. É por isso que a roupa que a gente veste é diferente mesmo. As músicas que a gente ouve é diferente mesmo. Gabriel, o que é isso? É povo de Deus. É um povo que é separado. É um povo que é diferente. Fala diferente. Pensa diferente. A sexta parte do livro, Deus fala sobre votos e sobre oferta, terminando assim, o capítulo 27, Deus ele fornece instruções sobre o voto, como que Israel deveria dedicar uma vida ao Senhor. E detalhe, o propósito do livro de Levítico, ele é tão importante, que Deus ensina a Israel, como que eles deveriam se aproximar de Deus. Viver uma vida santa, revelando a ideia e trazendo para o povo que Deus é santo. Deus queria santidade para o povo viver uma vida de relacionamento com Ele. Embora muitos dos regulamentos do livro de Levítico sejam específicos para a aliança entre Deus e Israel, o livro de Levítico também ressalta pontos importantes que nós podemos trazer para o contexto atual. E qual é, Gabriel? A importância da santidade e do respeito à presença de Deus. Porque quando você olha para o livro de Levítico, você vai perceber que existia um temor diante o povo, quando se achegava diante a presença de Deus. Existia um temor em pronunciar o nome de Deus. Existia uma reverência a adentrar o ambiente sagrado. Quando nós olhamos para o livro de Levítico, nós conseguimos aprender isso com o povo de Israel. E detalhe, trazendo para os dias de hoje, nós podemos aplicar este conceito à vida da igreja. E cá para nós, quando Moisés destaca ao povo que era necessário uma vida de santidade, Levíticos capítulo 20, versículo de número 7, Deus diz para o povo assim: santificai-vos, sede santos, porque eu sou santo, e eu, o Senhor, vos santifico. Detalhe, Deus estava dizendo para o povo que para se chegar diante a presença dele, era necessário uma vida separada. O segundo ponto que nós podemos tirar de todo o livro de Levítico é a necessidade da adoração e da reverência. Sabe por quê? Porque se tem uma coisa que o judeu teme e que a gente precisa aprender com o judeu, é chegar diante da presença de Deus.
Um judeu nunca chega diante da presença de Deus de qualquer maneira. Porque tem gente que está no ambiente que a presença de Deus está, mas a vida dele está lá fora. Ele está preocupado em um WhatsApp que ele tem que responder. Ele está preocupado com aquilo que ele deixou lá fora. Detalhe, quando você está diante da presença de Deus, o que te importa é a presença dele. O que nos importa é o ambiente que ele está. O que nos importa é a reverência diante da presença dele. Por quê? Porque ele é santo. Por quê? Porque ele é separado. E detalhe, não é ele que depende da nossa adoração, somos nós que depende de adorar ele, porque ele é santo. Santo. É por isso que quando Isaías foi no culto no céu, é isso mesmo, Isaías capítulo 6, Isaías ele tem uma visão dos céus abertos, ele vê o culto, e ele faz questão de dizer o que estava acontecendo no culto. O culto estava acontecendo uma adoração linda, a qual os serafins estavam voando acima do trono do Altíssimo. E eles clamavam um para os outros: Kadosh, 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 Yahvé Tsabaoth. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Porque o culto no céu é um culto de reverência. Eles sabem a quem eles estão prestando um culto: ao Deus Criador dos céus e da terra. Então lá vai. Não dá para a gente entrar aqui dentro e achar que a gente está em qualquer lugar. Esse lugar é o ambiente que ele escolheu para que nós congregássemos. E o quê? A presença dele se manifestasse. É por isso que quando a gente entrar por estas portas, nós precisamos prestar uma reverência. Este é um lugar dele se manifestar. E detalhe, enquanto nós estamos no ambiente que ele está, tem cura, tem batismo com o Espírito Santo, tem libertação, tem restauração de lares, tem restauração de sonhos e projetos. Por quê, Gabriel? Porque onde a presença dele está, sempre acontece algo grandioso na nossa vida. Em terceiro lugar, o livro de Levítico revela o valor da expiação pelos pecados. E detalhe, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós precisamos entender que o Antigo Testamento joga luz para o Novo Testamento. Todo o contexto de sacrifício do Antigo Testamento é uma tipologia apontando para Cristo e o sacrifício na cruz do Calvário. Então, quando Deus está tratando ao povo que eles deveriam apresentar um sacrifício para perdão de pecado, Deus estava mostrando para eles uma tipologia de Cristo. E detalhe, se cumpre o sacrifício na cruz do Calvário. Então é por isso que o livro de Levítico é um livro importante para nós como igreja estudarmos, lermos, amarmos o livro de Levítico. Por quê? Porque o livro de Levítico nos ensina como devemos chegar diante da presença de Deus. Você não vem aqui nessa noite para ver pregador. Você não vem aqui por causa do pastor. Com muito humildade eu digo isso nessa noite. O propósito de nós sairmos da nossa casa, estarmos aqui numa noite de domingo, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui, porque nós estamos aqui é por causa da presença dEle. Nós viemos aqui para adorar a Ele, nós viemos aqui tributar honras e glória ao nome dEle. Irmão, se nós estamos aqui, é porque nós fomos achados por Ele. A palavra da cruz nos alcançou e nos colocou aqui dentro. E é por isso que nós estamos aqui, podendo levantar a nossa mão, entendendo que o sacrifício foi aceito, e dizer glória, aleluia, cantar que Ele é santo, louvar louvores bonitos como foi louvados aqui nessa noite, a glória dEle se manifestar no nosso meio. Este é o propósito de nós estarmos aqui. Quando nós olhamos para o capítulo 6, do versículo 8 ao versículo de número 13, Deus está tratando a lei do holocausto, e particularmente
particularmente, essa é uma das ofertas que eu mais gosto. Porque era a oferta de holocausto. Era uma oferta que era queimada por inteiro. Onde o sacerdote pegava o animal, colocava sobre o altar. E Deus dá uma ordem para eles, que esta oferta deveria queimar dia e queimar noite. Uma oferta entregue por completo. Quando nós olhamos para o capítulo 6, versículo 8 e versículo de número 9, Deus fala com Moisés, Deus fala com Arão e seus filhos, que eles deveriam deixar a oferta sobre o altar de noite até amanhã, e o fogo arderá nela. Isso é lindo, porque quando nós olhamos para o versículo 8 e o versículo 9, quando Deus está ordenando a Moisés, instruindo Arão e os seus filhos, Deus está mostrando e caracterizando um sacrifício que deveria ser completamente consumido no altar, revelando total dedicação a Deus. Isso aqui é lindo. Por quê? Porque se eu estou diante da presença de Deus, se eu coloquei um sacrifício no altar, e eu estou deixando ele queimar por completo, significava que eles estavam representando total dedicação a Deus. O fogo deveria queimar continuamente durante a noite até amanhã. Destaca a constância do serviço da adoração. Porque a gente não pode ter pressa para chegar diante da presença de Deus e ir embora. Não! Deus estava mostrando para eles que é perdão. Passa na minha presença. Eu tenho perdão para a vida de vocês. Coloca a oferta e deixa a oferta queimar. Do versículo 10 ao versículo 11. Depois que a oferta era queimada, Deus dá uma ordem para os sacerdotes a respeito das suas vestes. E é interessante, porque os sacerdotes deveriam vestir roupas específicas de linho para remover a cinza do altar, indicando a pureza e santidade exercidas ao lidar com elementos sagrados. Após isso, eles trocavam as vestes e levavam a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo e separado, a respeito pelos resíduos do sacrifício. O cuidado em separar as roupas nas funções distintas demonstrava ordem e reverências exigidas pelo próprio Deus. Foi Deus que disse isso aqui para eles: Arão, queimou a oferta, sobrou a cinza, troca de roupa, remova a cinza do altar, porque o fogo precisa continuar no altar. Tira a cinza, separa, leva para um outro lugar. A cinza era um lembrete de que o sacrifício havia sido consumado e do papel contínuo dos sacerdotes. E detalhe, oferta sobre o altar era alguém que queria perdão, era alguém que queria relacionamento. Então, oferta sobre o altar era um caminho de relacionamento. E quando eles retiravam a cinza, eles entendiam que Deus havia aceitado o sacrifício. Os versículos 12 e o versículo de número 13 fala sobre o fogo contínuo que estava sobre o altar. O fogo do altar deveria ser mantido ardentemente e continuamente. E detalhe, este fogo do capítulo 6 nos remete à presença de Deus. E olha para você ver que lindo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, e não se apagará, vírgula, mas o sacerdote acenderá lenha nele a
cada manhã. Isso aqui mexeu comigo. Por quê? Porque a responsabilidade de manter o fogo aceso é do sacerdote. Então, olhe para cá. A chama quem acende é Deus. Mas a responsabilidade de continuar com a chama acesa são dos sacerdotes. Lembra de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Deus nos levantou como sacerdotes na igreja. Deus nos levantou como sacerdotes no seu reino sacerdotal. E detalhe, a chama é dele. Mas para que ela continue acesa na vida da igreja, não depende totalmente de Deus, depende de nós. Como assim? Quem tem que ler a Bíblia? Sou eu ou sou Deus? Somos nós, sou eu. Quem precisa de orar? Somos nós. Então a responsabilidade de que a chama permaneça acesa é nossa. Ah, irmão, e aqui eu começo a pregar nessa noite. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo dentro de um contexto que viver de chama acesa da geração passada é bom, mas está na hora da gente assumir a responsabilidade de começar a carregar lenha. Essa geraçãozinha que papai e mamãe ora por ele. Qualquer coisa, minha mãe é mulher de oração, beleza. E você? Meu pai é de oração, beleza. E você? Ei, sacerdote, nós precisamos carregar lenha. Lenha fala de responsabilidade. E detalhe, carregar lenha não é fácil. Mas carregar lenha também revela um propósito. E qual é? Fogo aceso na nossa vida. Fogo aceso na nossa casa. E nós precisamos entender que a responsabilidade no texto é do sacerdote. Deus disse para ele: o fogo é comigo, mas carregar a lenha é com você. Eu me lembro que quando eu volto para os caminhos do Senhor, nascido na igreja, mas nascido na igreja não significa ser neto de Deus. Aos meus 17 anos eu volto para a presença do Senhor. E eu me lembro, pastor, que eu estava dentro do culto, e todo mundo dando glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu dizendo, como que eu vou dar glória a Deus, aleluia, para um Deus que eu não conheço? Deus toma o pastor, o ministério de louvor, louvando ainda, ele grita no microfone dizendo: existe duas maneiras de se conhecer Deus: através da sua palavra e através da oração. Quando aquele pastor fala isso, eu entendi nitidamente Deus gritando na minha alma. No outro dia, eu compro uma Bíblia de estudo. Eu trabalhava durante a semana e eu lia a Bíblia só no sábado. Mas aí eu dedicava o sábado inteiro para mim ler a Bíblia, para mim conhecer quem era Deus. Eu nunca pedi Deus para pregar. Eu nunca falei: Deus, me dá um ministério da palavra. Eu nunca disse isso, pastor. Mas eu comecei a carregar lenha. Lenha da palavra. E todo sábado pela manhã, quando eu começava a ler, eu não entendia nada. E eu chorava, falava: Deus, o Senhor falou que a maneira de te conhecer é através da palavra, eu não estou entendendo nada. E eu me lembro que, por volta das 9 horas, os meninos passavam lá em casa, batiam no portão, gritavam: ô Gabriel, vamos para a quadra jogar bola. Ô irmão, o que eu falei com Deus? Que eu queria conhecer Ele. Eu pego a Bíblia, eu começo a ler, e todo sábado os meninos passavam lá em casa. Aí eu dizia: vou não, só que aí de repente eu pensava: Fernando, eu fazendo aqui é gol de bicicleta, aqui é gol de vôlei. Eu fechava a Bíblia, pegava a chuteira e ia para a quadra. E no meio do caminho o Espírito de Deus falou assim: é assim que você quer me conhecer? Aí no outro sábado estou eu lá, e a cena se repete. Eu falo: mãe, fala que eu não estou não. A minha mãe falou que eu não estava. Só que tinha um detalhe: enquanto mais eu lia, menos eu entendia. E eu chorava dizendo: Deus, eu quero entender. Aí eu falei: eu vou ler o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento eu não estou entendendo nada.
Aí eu começo a ler sobre Paulo. Aí eu abro a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo falando para eles: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu disse: esse cabra é diferente. Eu começo a estudar sobre Paulo, eu chego em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ele fala: eis que estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu levava na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus. E aí a chama começou a acender. E eu comecei a gostar desse negócio, rapaz. E eu me lembro que teve um dia que o pastor virou para mim e falou assim: você vai dar uma saudação? Eu falei: pastor, mexe com isso não. Ele falou: você vai dar uma saudação. E o pastor me deu a oportunidade. Eu falei: misericórdia. Subi tremendo igual vara de bambu verde. Peguei o microfone gaguejando mais que tudo. E eu me lembro até hoje qual foi a saudação que eu dei. Misericórdia. Lucas capítulo 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu me lembro que eu falei daquela mulher. Entreguei o microfone e sentei. O pregador que ia pregar, antes que ele começasse a pregar, Deus toma a boca dele. Ele fala: o jovem que deu a saudação, coloca sobre de pé. Eu me levantei e Deus tomou a boca dele para falar desta maneira comigo: ei, jovem, o Espírito de Deus manda te dizer que quando você estava de joelho na beira da tua cama, dizendo: Deus, eu quero entender a sua palavra, ele manda dizer que ele ouviu. Ele abre o seu entendimento, e tudo que lês entenderá. E detalhe, ele te separa hoje, te levanta para ser mensageiro da palavra dele. E enquanto você for fiel à palavra dele, enquanto você for fiel à presença dele, ele usa os teus lábios, ele usa a tua mão, e aonde você colocar as plantas dos seus pés, coloca a dele também. Gabriel, o que é isso? Isso é carregar lenha. Quando nós carregamos lenha, quem acende a chama, quem permanece com a chama acesa, é Ele. Eu prego nessa noite para alguém que está carregando lenha, e eu preciso dizer para você: vai valer a pena. Continue carregando lenha, continue orando, continue clamando pela presença dEle, continue lendo a palavra dEle, porque enquanto nós estamos carregando lenha, quem acende o fogo é Ele. Enquanto nós carregamos lenha, quem aviva a nossa vida é Ele. Quem aviva a nossa casa é Ele. É por isso que a gente não pode parar de carregar lenha. Ei, jovem, vai valer a pena. Adolescente, igreja do Senhor, vai valer a pena. Nós precisamos voltar a carregar lenha. É isso mesmo. A gente precisa entender o que é isso. Isso é suma importância nossa como igreja do Senhor. Nós não podemos perder a nossa identidade. Você não está percebendo, não? Com todo respeito, pastor, eu vou falar isso aqui nesta noite, debaixo da autoridade da palavra que Deus me confiou. Tem igreja que a gente entra para pregar que é só o sangue de Jesus, para ter poder. Por quê, Gabriel? Porque é uma igreja que não carrega mais lenha. Não tem lenha da palavra, não tem lenha da oração. É um povo que está na igreja, mas não sabe a quem servir. É um povo que está sentado ouvindo o pregador suando. E ainda tem coragem de dizer: que pregador ruim. Não é o pregador que é ruim, é você que já está ruim. Que geração de crentes que é essa? E eu vou falar que quando a irmã está lá assistindo dorama, ela chora, ela se derrama. Mas quando o pastor está aqui falando sobre a cruz, quando o pastor está aqui falando sobre salvação, sobre santidade, não causa interesse. O oi fica igual de coruja. Gabriel, o que é isso? Está faltando lenha na nossa vida. Por quê? Porque o fogo continua o mesmo. O fogo não mudou. Mas o que mudou foram os carregadores de lenha. Gabriel, como é que você sabe disso? Ô, irmão, lá na igrejinha do Aston Pires. Eu me lembro quando criança. Saudoso pastor Manuel de Paula.
não tinha uma boa oratória, uma boa retórica. Ah, irmão, mas quando aquele homem começava a pregar João 3,16, eu me lembro da minha vozinha do circo de oração. Não tinha leitura, pastor, não tinha, mas gostava de louvar um louvor. E todas as vezes que as irmãs davam oportunidade para ela cantava um louvor que marcou a minha vida. Ela começava a cantar assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Aí, irmão, quando aquela irmã, mesmo com a voz desafinada, cantava desse jeito, a atmosférica do culto mudava. Gabriel, o que é isso? É carregadores de lenha. Uma igreja que carrega lenha, ela é diferente. Uma igreja que carrega lenha, ela se comporta diferente. Uma igreja que carrega lenha é diferente. E a gente está precisando voltar a carregar lenha. A gente está precisando voltar a carregar lenha. Voltar a carregar lenha de madrugada. Ô irmão, eu me lembro que quando criança, os irmãos batiam lá em casa de madrugada querendo que a minha mãe orasse por eles. Gabriel, o que é isso? Era uma geração que entendia que a oração é um instrumento poderoso e que Deus responde através da oração. Só que cá para nós, chega 3 horas na casa de um crente de hoje, é maratona na Netflix. Ô irmão, isso não é pecado não, eu gosto de assistir filme. Só que se nós não entendermos que a nossa prioridade é carregar lenha, se nós não entendermos que a nossa prioridade é o reino dos céus, a chama vai ser baixa. Gabriel, como é que você me prova isso? Eu te provo. Eu me lembro que lá na igrejinha do Aston Pires, na escola dominical, nós crianças, as irmãs perguntavam para nós lá na salinha o que nós queríamos ser quando nós fôssemos mais velhos. E eu me lembro que muitas crianças diziam: eu quero ser pastor, pregador, missionário. As irmãs diziam que queria ser levita na casa do Senhor. E todo mundo dizendo, eu dizia: eu quero ser pastor. Uma geração que carregava lenha, marcava a vida da igreja, marcava a vida da sua família. Ei, pai, pergunta para o seu filho o que ele quer ser quando crescer. E não fica assustado não, viu? Ele vai dizer: jogador de futebol, influencer, YouTube. Não que isso seja errado, mas o que está acontecendo com a nossa geração? Tem dia que eu entro para oração e eu falo: Deus, eu estou com saudade de ver as nossas crianças sendo batizadas pelo Espírito Santo. Eu estou com saudade de ver as nossas crianças chorando nos nossos cultos, sendo marcadas pela presença de Deus. Eu estou com saudade de ver os nossos adolescentes profetizando dentro da igreja. Eu nasci dentro deste ambiente, um ambiente de culto, onde a igreja tinha o prazer de carregar lenha. Eles levavam a vida de devocional, eles levavam o ambiente de culto a sério. E o versículo 13 se cumpria. O fogo no altar continuamente arderá e não se apagará. Olhe para cá, olhe para cá. É por isso que a pandemia não conseguiu parar a gente. Porque o fogo não tem nada a ver com nós, o fogo tem tudo a ver com Ele. Essa chama que queima sobre nós, é Ele que colocou sobre as nossas vidas. É por isso que a gente precisa valorizar esse ambiente. Por que, Gabriel? Porque outrora nós estávamos longe, cativos na prostituição, nos vícios, no álcool, longe da presença dEle. Mas aí um dia alguém decidiu carregar lenha no nosso lugar. Alguém colocou lenha sobre os ombros. Quem que foi, Gabriel? O Nazareno. Ele colocou a lenha sobre os seus ombros. Aleluia. E como ovelha muda, ele foi sendo conduzido aos seus matadores.
E quando a gente estuda sobre a oferta do holocausto, eu encerro aqui nessa noite. Enquanto a oferta estava em cima do altar, o fogo tipificava duas verdades. A primeira, ira de Deus. O fogo aceso revelava a ira de Deus, porque Deus estava consumindo a oferta. Só que enquanto Deus estava consumindo a oferta, existe uma segunda verdade sobre o fogo. E qual é? Purificação. Enquanto a oferta estava sendo queimada, enquanto a oferta estava sendo consumida, o ofertante estava sendo perdoado. Gabriel, o que isso tem a ver comigo? Enquanto alguém estava carregando lenha no nosso lugar, subindo para o Calvário, entrando na via dolorosa, ele estava sendo consumido pelo fogo da ira de Deus. Mas ao mesmo tempo que Deus estava consumindo ele pela sua ira, o perdão dele estava sendo derramado sobre as nossas vidas. Você está entendendo por que você não para? Você está entendendo por que tem dia que você entra aqui querendo parar, desanimado, querendo largar tudo, dizendo: Deus, este é o último culto que eu vou. Aí você até vem, senta lá atrás no último banco, você fala: eu não dou glória a Deus, eu não dou aleluia. Só que o ambiente que você já entrou não tem nada a ver mais com a gente, tem tudo a ver com ele. Aí o pastor pega o microfone, começa a cantar um hino 15 da harpa. Foi na cruz, onde o dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aí um glória a Deus sai da mocidade, um aleluia daqui, um glória a Deus dali, e você no último banco doido para terminar o culto, para conversar com o pastor, dizer: pastor, está aqui, eu te entrego todos os meus cargos, eu não quero saber mais desse negócio de ser crente, esse negócio é difícil, depois que eu aceitei Jesus, parece que a minha vida piorou. Aí de repente neste ambiente, a glória de Deus desce, uma lágrima começa a escorrer, e aquele que queria desistir levanta a mão e começa a dizer: Jesus, eu não sei viver sem tua presença, está doendo, mas eu não abro mão do Senhor. Lembra de Jeremias? Eu encerro aqui. Jeremias capítulo 20. Jeremias, pastor, chega para Deus, Job, e ele fala: Deus, o Senhor me iludiste, me enganastes. Por quê? Porque Deus chama ele como profeta. Deus fala para ele que daria as nações. Ele começa a pregar e ninguém quer ouvir a sua mensagem. Ele entrega a profecia, eles querem jogar ele dentro da cisterna. Ele levanta para pregar, alguém começa a apedrejar ele. Jeremias prega e a sua mensagem não causa efeito nos seus ouvintes. Jeremias está pregando e parece que nada está adiantando. Aí no capítulo 20 ele senta para uma DR com Deus, e ele começa a dizer: Deus, eu vou parar, esse negócio não dá para mim, esse negócio de ser crente está difícil. Deixa eu contextualizar. Esse negócio de reger mocidade não é comigo, esse negócio de tocar na igreja não é comigo, esse negócio de sentar na mocidade não é comigo, esse negócio de pastorear a igreja não é comigo. E Jeremias está desabafando, e Deus está deixando. Até que o próprio Jeremias começa a reconhecer, e ele fala: Deus, eu até queria parar, só que tem uma chama queimando dentro de mim. Tem uma chama queimando dentro de mim, e esta chama é maior que a vontade de eu querer parar. É por isso que eu não paro. Por quê? Porque pode estar sendo difícil, mas a chama que o Senhor colocou na minha vida está me atraindo, e eu não sei viver sem ela. Irmão, eu sei que não é fácil ser cristão, eu sei que não é fácil carregar lenha, mas olha para cá, a gente não sabe viver sem
esse ambiente aqui não. Por quê? Porque este ambiente é maior do que nós. Essa chama é maior do que nós. Essa chama está te alcançando aí nessa noite. Levante as suas mãos assim comigo e fica de pé. Porque essa chama está queimando no meu coração aqui nessa noite em cima desse altar. E o Espírito Santo de Deus, ele não erra a mensagem. O Espírito Santo de Deus, ele está queimando esta palavra no coração de pessoas aqui nessa noite. Você veio no lugar certo. Nem era para você estar aqui nessa noite, mas a presença dele te atraiu. Você entrou aqui dentro. Aí ele tomou os meus lábios nessa noite para te dizer: ei, carregador de lenha, vai valer a pena. Ei, mocidade, vai valer a pena a gente carregar lenha. Ei, igreja, vai valer a pena a gente orar um pouquinho mais, como foi cantado aqui nesta noite. Vai valer a pena a gente nos dedicarmos um pouco mais. Abre mão desta presença não. Abre mão deste ambiente não. O Espírito Santo de Deus, ele está abraçando vidas aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está fortalecendo crentes aqui nessa noite. Você achou mesmo que Deus não viu? Quando essa dificuldade apertou e você pensou em parar, você está achando que Deus não ouviu? Quando esta prova aumentou e você disse: Deus, me socorre, senão eu paro. O Espírito Santo de Deus usa os meus lábios aqui nessa noite para te dizer: ei, carregador de lenha, o fogo está queimando. Ele ouviu quando você carregava essa lenha. Ele está queimando sobre nós nessa noite. Ah, se você crê, abra a tua boca, levanta a tua mão, porque a chama arderá sobre o altar e não se apagará. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz seja tocado por esta presença. Seja tocado por esta presença. E um dia vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. Seja tocado por esta presença. A presença dele te cura nessa noite. A presença dele te dá força nessa noite. A presença dele acalenta a nossa vida nessa noite. Se você entrou aqui enfermo, ele te cura nessa noite. A presença dele cura nessa noite. A presença dele liberta nessa noite. A presença dele batiza com o Espírito Santo nessa Sua noite. glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver. Ei, Jeremias! Sua glória A gente me não para, a gente não para. atraiu, tua presença Porque esse fogo está nos me atraiu, consumindo. Deus.
nessa noite que vai valer a pena. Gabriel, você não sabe como que está minha vida. Eu não sei. Mas eu sei que a presença dele te abraça aqui nessa noite. A presença dele te fortifica aqui nessa noite. E a gente não para. É daqui para o céu. A qualquer momento esse céu se rasga e a gente vai ser arrebatado para morar com ele.